alunos, estamos de volta para mais uma aula da nossa escola bíblica, tendo como referência a carta aos Hebreus. E é interessante que a relação entre o cristianismo e o judaísmo no início da igreja era uma relação crítica. As pessoas, os cristãos, eles tinham conhecimento das escrituras, haviam confessado Jesus, né, como Salvador, como Senhor e Salvador, mas haviam algumas pendências a serem resolvidas, como por exemplo, Jesus veio, morreu, ressuscitou, mas não voltou. Então para alguns era como se trouxesse insegurança ao coração deles. E o segundo motivo é que a fidelidade aos seus antepassados, se servissem ao Senhor, se confessassem ao Senhor e se entregassem ao cristianismo, era como se eles estivessem traindo os seus antepassados. Uma outra situação foi que Roma pegou fogo e Nero, o imperador, pôs a culpa nos judeus cristãos. Por isso eles estavam sendo massacrados, destruídos e mortos e assassinados. E um terceiro motivo eram os falsos mestres. Eles ensinavam naquela época, esses falsos mestres, que para chegar a Deus você precisava ir aos anjos. Aquele povo precisava adorar aos anjos. Então isso era uma mentira, isso era uma heresia, e que o autor de Hebreus ele vem confrontando. E no capítulo 3, no versículo 7, ele vem falando, né, que Jesus é maior do que os anjos, Jesus era maior do que Moisés, do que Arão, Jesus fez o melhor sacrifício, o maior sacrifício, e não precisavam mais que sacrifícios fossem feitos. E no capítulo 3, 7, ele diz assim: assim como diz o Espírito Santo hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram e me provaram, me colocaram à prova, mesmo tendo visto tudo o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei pela minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então nesse momento o autor ele nos reporta a Cades Barneia. Ele nos reporta aquele momento em que Moisés manda os espias, 12 espias até a terra de Canaã, e esse povo, esses 12 homens voltam e 10 dão um relato negativo, e 2 simplesmente, Caleb e Josué, dão um relato positivo. Então esse povo fez o coração do povo se entristecer. A Bíblia fala que o povo chorou a noite toda, e eles desejaram que um líder fosse levantado e que eles retornassem para o Egito, e que esse líder levasse o povo de volta para a escravidão. E aí Deus fala nesse texto de Hebreus que eles jamais entrarão no meu descanso. O descanso para aquele povo, para os israelitas naquela época, era Canaã. O descanso para aquele povo era entrar em Canaã, sair de Cades Barneia e tomar posse da terra de Canaã. Para nós hoje é a vida eterna, é a eternidade. E para nós hoje também o descanso do Senhor é ter a certeza que mesmo em meio às nossas guerras, o Senhor estará conosco. Esse é o nosso descanso. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, tenha a certeza de que você pode entrar no descanso de Deus, confiar nele. Eu coloquei uma frase aqui que diz assim: Cristo é a nossa única segurança no mundo mutável. O mundo muda, o Senhor não muda. O Senhor é o único que não muda. E que você acredite nisso, que você tome posse de que o Senhor ele não muda, ele é o mesmo.